Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 1 e 2. A palavra de Deus começa dizendo aqui: então entrando Jesus num barco, irmão. Entrando Jesus num barco. Eu falei: Senhor, o que é o barco? Fala para mim, o que é o barco? O barco é a tua vida. E eu falo algo mais a você: se Jesus não estiver no barco, irmão, esse barco vai afundar. Se sua vida é um barco e Jesus tem que estar dentro do barco, se ele não estiver, esse barco vai afundar. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 31, diz que Jesus deixou os discípulos na beira do mar da Galileia. Qual que é esse milagre, irmãos? Vou falar para você. Jesus prega, despede a multidão e Jesus vai orar. Olha como Jesus é. Jesus pregou, muitas pessoas reconheceram que era Jesus. E sabe o que Jesus fez, pastor? Ele foi orar por aquelas pessoas. E falou para os discípulos: ó, vai lá, travessa. E os discípulos foi. A palavra de Deus diz que era tardezinha. Presta atenção nisso aqui, irmão. A palavra de Deus diz que era tardezinha. E que Jesus só voltou na quarta vigília. Aí eu quero saber que essa quarta vigília. Ah, precisa? Precisa, você tem que saber o tempo. O tempo que isso estava correndo. Como você vai saber quanto tempo Jesus orou? Vou falar para os irmãos. A primeira vigília começava às 18 horas e ia até às 21 horas. A segunda vigília das 21 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Então, se Jesus estava orando da tardezinha, pastor, ele orou a madrugada toda, irmão. E sabe o que me deixou mais abismado? Que a madrugada toda os discípulos lutaram naquele barco. Jesus estava no monte orando, irmã, mas os discípulos estavam passando a dificuldade no barco. E no meio das ondas, aquele vapor todo que fica, aquela parte esbranquiçada, aparece quem? Jesus. Eu amo essa parte. Aparece Jesus e eles, acredito, pelo tempo que eles estão ali lutando com aquele mar, com aquela situação que eles estavam passando ali, eu acredito que eles se assustaram mesmo, que a Bíblia mesmo diz, pastor, que ele fala, era um fantasma. É um fantasma. E Jesus fala: calma, sou eu, fica tranquilo. E Pedro, o tal Pedro, chega e fala assim: se és tu, Jesus, então me peça que eu vá até ti pelas águas. Irmão, o que era isso? Pelas águas. Sabe o que é você tirar o pé do barco e colocar na água pela fé? Sabe o que é isso? Que ação poderosa é essa, pastor? O que leva um homem, uma mulher de Deus, tomar uma atitude dessa? É contra a lei da gravidade, ele vai afundar. Satanás, quando levou Jesus no pináculo do templo, ele disse assim: se joga daí. Não foi isso que ele falou? E Jesus falou: não, está de brincadeira? Eu vou me jogar daqui, eu vou me esborrachar lá no chão. Não, o Senhor vai enviar anjos. Vai nada, eu vou me esborrachar lá no chão. Se Jesus, sendo Jesus, irmão, respeitou a lei da gravidade, Pedro vai e pisa nas águas. Sabe que glorioso, irmão? Pisa nas águas e sai andando. 1, 2, 3 passos, não sei quantos passos deram. Quando eu falei isso sobre Pedro uma vez, falaram para mim assim: Pedro é homem de pouca fé. Eu falei: então tá bom, irmão, sai do barco e pisa você na água. Pedro tem pouca fé? Pisa você na água e sai andando. Dá um passo na água só. Só um passo, dá na água aí, quero ver. Tinha fé sim para andar nas águas.
Tinha. Só que os olhos dele saíram da direção de Jesus. Aí está o que da questão de tudo. O nosso alvo é Jesus. Os nossos olhos quem está em Jesus. Nossa, irmão, mas eu ando e olho e vou para tudo que é canto, né, irmão? Os teus olhos têm que estar firmados em Jesus. Você não pode olhar para outro lado, você tem que olhar somente para Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Pedro olhou para o vento, olhou para o mar, olhou para as águas revoltas, ele catou e afundou. E João do lado de, acho que deve ter dito: Senhor, socorre aí, que ele está gritando. E ele: socorro, Senhor, me socorre. E Jesus vem. Aí peraí, antes de eu falar que Jesus pegou ele pela mão e trouxe ele de volta, eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. Ele era o quê? O que Pedro era antes de conhecer Jesus? Pescador. Você já viu um pescador que não sabe nadar? Não tem como. Um pescador, ele tem que saber nadar, irmão. Então por que quando Pedro cai nas águas, ele pede socorro, ele não nada? É porque as nossas habilidades perto de Jesus não são válidas. Porque não entenderam. Eu vou falar, não saiu um glória a Deus, então é porque não entenderam. As nossas habilidades perto de Jesus não prestam para nada. Jesus é poderoso, irmão. Por isso que ele viu, ele ergueu as mãos e disse: socorro. Sabe por quê? Quando você precisar de socorro, a sua habilidade não vai te dar em nada. Nada. Eu não sei nadar. Se minha filha cair dentro da água, como que eu vou fazer para salvar ela, pastor? Eu vou gritar socorro. Eu não tenho habilidade para chegar lá. E mesmo se eu tivesse, eu acho que numa hora do desespero eu não saberia nem nadar. Na hora em que você estiver desesperado, irmão, na hora que você pensar que você está afundando, clama o nome de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor continua com a mão estendida para te ajudar. A mão do Senhor continua estendida para te socorrer. E ali a palavra de Deus diz que os dois foram para dentro do barco. Uma outra ocasião, Jesus está no barco também, mas agora ele está dormindo, pastor. Está lá, tirando uma soneca, descansando. Você imagina o barquinho para lá e para cá e Jesus dormindo, a água caindo em cima de Jesus e Jesus roncando. E os discípulos desesperados porque viram que o mar ia açoitar, ia acabar com o barco, ia acabar com eles. Senhor, o senhor não está vendo? Jesus levanta, aquieta o mar, aquieta a tempestade. Homens de pouca fé. Nossa, irmão, para que você fez essa volta toda? Só para dizer mais uma vez para você: Jesus tem que estar no barco. Jesus está no barco, você não vai afundar. Se Jesus está no barco, irmão, você não vai afundar. Jesus está no barco. Jesus está no seu barco. Você chamou, você convidou Jesus para entrar no seu barco. Então você não vai afundar. Mas acontece que se Jesus está no barco, o temporal vai passar. Nossa, eu estou passando uma tempestade, irmão, você não sabe. É onda açoitando o meu barco. Irmão, Jesus está no barco, ele pode estar dormindo nessa hora. Jesus está lá descansando, espera um pouco. Nossa, irmão, mas o meu barco na minha vida está tão difícil. O que eu vou fazer? Eu estou doente, irmão, estou precisando de uma cura. Enquanto essa cura não chega, vai louvando a Deus, vai adorando a Deus, espera, o Senhor vai fazer, o Senhor vai curar, o Senhor vai restaurar. Mas e se não restaurar, irmão, continua louvando a Deus, continua adorando a Deus, continua cantando, continua glorificando, continua vindo nos cultos, não abandona Jesus, não larga Jesus, não saia fora de Jesus. Você não pode sair fora de Jesus, irmão. Ah, eu quero que o meu casamento seja restaurado. Continua orando, irmão. Ah, mas não restaura, mas continua orando. Não desista, não para, continua.
Não vou nem falar de casamento. Se eu falar de casamento, não vai ficar aqui até amanhã. Não vou nem falar de casamento. Porque todos nós passamos luta, pastor. Todos nós passamos dificuldades. Nós vemos e olhamos na nossa vida muitas vezes e vemos que nós passamos mais lutas do que o normal, do que uma pessoa do mundo lá fora. Nós passamos mais lutas. Mas sabe, uma vez eu escutei isso. Mateus diz assim que o sol, ele nasce para o justo e para o injusto. A chuva cai para o justo e para o injusto. O que ele quer dizer? Nós servindo a Deus, o sol vai nascer para a gente. Aquele que não conhece Jesus está lá fora, pastor Leandro, o sol vai nascer para ele da mesma forma. Porque nós achamos que porque nós servimos a Deus muitas vezes, sabe, pastor? Nós temos que estar na frente, nós temos que estar na frente. Não, mas tem uma coisa que nós estamos na frente: o socorro. Sabe, tem uma coisa que nós estamos na frente: a eternidade. Sabe, quer coisa mais? Vou falar mais. O seu nome no livro da vida. Jesus te escolheu. Jesus tem olhado a sua família, tem visto, tem te curado. Você tem testemunhos de cura e de restauração da sua vida e da sua família. O que é isso? Pode nascer o sol para ele, para nós, para vocês, para todo mundo. Pode nascer o sol, pode chover para eles, para nós, pode chover, irmão. Mas isso é só para quem conhece Jesus. Mas isso é só para quem aceitou o Senhor Jesus como o verdadeiro, suficiente Salvador da vida dele. Vai herdar a vida eterna. Eu amo falar da vida eterna. Mas vamos voltar para o texto aqui, senão nós não acaba hoje isso aqui. Então, Jesus pegou um barco e atravessou para o outro lado, cidade, Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: irmão, eu tive que ler e reler, e Lucas, Marcos, Mateus, para entender uma coisa. A palavra de Deus diz, aqui não fala que Jesus, que a casa aqui foi tirada do telhado, pastor. Essa casa aqui não fala. Mateus não fala isso. Mas Lucas fala que o telhado foi arrancado. O telhado da onde? Da casa de Jesus. A casa era de Jesus. Porque Lucas fala que ele estava indo para a casa dele. A casa era dele. Aí você fala, como uma pessoa vai, pastor, e arranca o telhado da casa da outra? Não, isso, irmão, não pode acontecer. Como que uma pessoa vem e arranca o telhado da casa da outra pessoa? E eu fui estudar como que era essa casa, pastor. Eu fui olhar como era essa casa. Porque a palavra de Deus diz que a multidão estava à porta. Mas eu vou ler quem era a multidão que estava aqui à porta, para os irmãos. Lucas capítulo 5, versículo 17 fala assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava ali assentados fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. A casa estava cheia, pastor. Quem estava lá sentado? Mestres da lei, fariseu, todos aqueles doutores que estavam ali não para escutar Jesus pregar, irmão. Entenda alguma coisa. Eles não estavam ali para escutarem o que Jesus estava falando. Não, eles estavam ali para pegar Jesus em alguma coisa. Eles queriam ver o que Jesus ia sair fora da lei, para eles poderem falar. Só que naquela mesma casa havia pessoas também que queriam ver os milagres acontecer. Agora vai. No mesmo meio onde você está, vão ter pessoas que vão ser como esses fariseus, que estão ali só de butuca,
que não estão olhando ou adorando a Jesus por conta dos milagres que Jesus pode fazer. Mas vão ter aquelas pessoas que vão estar ali, pastor, sabe fazendo o quê? Esperando o milagre acontecer naquela vida. Quem que estava lá? Fariseus. Sabe quem que era? Aqueles que queriam brigar com Jesus toda hora. Aqueles que nem reconheceram Jesus como Messias. Era eles que estavam lá na casa. E eu falei, eu preciso saber como que era essa casa. Eu não vou parar enquanto eu não souber como que era essa casa. E eu pesquisei. Irmãos, a casa que Jesus estava, ela ficava numa parte baixa. Pastor, a foto lá é bem nítida, que o telhado ficava numa altura assim, ó. E você saindo pelo lado aqui, tinha uma escada que parecia um caracol que descia para a porta da casa de Jesus. Aqui estava cheio, mas em cima não tinha ninguém. Então o que eles acharam mais fácil? Passar pelos fariseus com aquele homem naquele leito para levar até Jesus? Ou abrir o telhado para poder descer? Mais fácil. Eles estão ali em cima, para que eles vão descer? Eles estão vindo por cima. Eu vi a casa. Eu falei, eu tenho que entender isso. Eu tenho que passar isso para a igreja. Se eu tiver errado, eu falei, se eu tiver errado, pastor, pode me cobrar, não tem problema. Irmão, não era isso, não era, tudo bem. Mas eu olhei, eu pesquisei muito, eu passei a semana olhando essa casa, irmão. Porque eu queria saber o porquê de arrancar um telhado. Se é tão fácil entrar pela porta. O pastor Leandro pregou sobre isso, não foi, pastor? É tão mais fácil. Mas eles estavam na parte de cima da casa. A casa era um nível abaixo do nível da rua, da onde eles vinham. E Jesus é maravilhoso, porque ele olha para eles e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Quero parar 5 minutos só para falar mais uma coisa. Aquele homem tinha 4 amigos, pastor. 4. O de Betesda já não podia falar a mesma coisa. Por quê? Porque quando Jesus chegou nele, ele diz assim: não tem ninguém para me colocar no tanque quando as águas se agitam. Então ele não tinha ninguém. Mas esse tem 4, Adri. Tem 4 amigos. E o melhor de tudo isso, Wesley, tem 4 amigos que levam ele até Jesus. Olha a diferença de você ter 4 amigos que te levam para Jesus, irmão. Pessoas que te levam para Jesus. Porque se você caminhar com as pessoas do mundo, você vai caminhar pela vida do mundo. Se você caminhar com as pessoas de Deus, você vai caminhar com as coisas de Deus. 4 pessoas estavam ali para ver com fé, porque Jesus falou, a fé deles, para poder trazer aquela pessoa para ela ser curada. 4 amigos. Eu falei, vou falar o quê, Senhor, para a igreja sobre isso? Quais pessoas você tem andando? Quais pessoas você tem andado no seu dia a dia? Pessoas que te levam para perto de Jesus? Pessoas que te ajudam, que declaram a mesma fé que você? Essas pessoas? Não, irmão, mas é o seguinte: se eu não andar com as pessoas do mundo, como que eu vou ganhar uma alma para Jesus? Irmão, você não precisa andar para você ganhar uma alma para Jesus. Não precisa. Você vai falar de Jesus para ela. Você não precisa andar, caminhar com ela. Aqui foram 4 pessoas, que a Bíblia não diz se eram homens, se eram mulheres, mas 4 pessoas que pegaram ali, ó, na cama dele e levaram ele até Jesus. Não se importaram com a dificuldade que eles poderiam ter. Não se importaram. Pegaram e irmã assim, ó, vamos levar ele até lá. É isso que Jesus quer na nossa vida. Que a gente ganhe almas, mas que a gente ande com pessoas de Deus,
ande com quem profere a mesma fé que você. Amém? Glória a Deus. Então vou ler a outra parte. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Isso é maravilhoso. Só Lucas fala isso, pastor. Mas espera aí, é Jesus, pastor. É Jesus que está aqui. Eu li isso 500 vezes. Eu falei, não, mas é Jesus, é o poder. Mas naquele dia, o poder de cura estava sobre a vida. Deus deu o poder de cura para Jesus, para ele curar naquele dia, específico naquele dia. Lucas fala isso. Então hoje pode ser um dia de cura, pastor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Hoje pode ser um dia que você vai sair daqui curado, restaurado. Ah, é uma dor nas costas, é uma dor na perna, não importa. Para Jesus isso é muito fácil, irmão. Jesus pode fazer um milagre glorioso. E se hoje ele veio para curar? E se hoje a palavra é para curar? E se hoje os louvores foram para curar? Você tem que sair daqui curado, restaurado. Outra coisa me deixou muito abismado aqui. Muito, irmão. Ele desce, Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Os fariseus falam: blasfemou. Quem é ele para perdoar pecado? Será que ele é Deus? Jesus, conhecendo o pensamento, fala o quê? Opa, peraí. Eu sou. Vocês vão reconhecer que o Filho do Homem. Vou ler para vocês aqui, ó. Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Ora, para os que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Autoridade. Jesus tem autoridade para perdoar os pecados, irmão. O seu pecado foi perdoado. Pastor, o meu pecado foi perdoado quando eu aceitei Jesus. Quando ele morreu na cruz, Adri, os pecados foram imputados sobre ele. Então, o que aconteceu com meus pecados? Jesus levou. Acabou. E tem uma coisa especial no final para a gente ir embora, para acabar, que a gente cantar um louvor, para a gente sair daqui abençoado, para eu fazer uma oração de fé, de cura, de restauração, para nós sairmos daqui abençoados nesse domingo à noite. Olha o que a palavra de Deus fala aqui. Vendo isto, versículo 8, vendo isso, do capítulo 9 de Mateus, vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Irmão, eu tive que parar aqui e ler demais você também, pastor. É difícil de entender. Olha o que a palavra diz aqui em cima: que a autoridade estava sobre Jesus. E aqui embaixo a palavra já diz que a autoridade aos homens. Está no plural esse daí também, irmão? E Deus que dera tal autoridade aos homens. A autoridade foi nos dada, pastor. A autoridade foi dada. Qual autoridade? Colocará as mãos sobre enfermos, curarão. Pisarão serpentes, escorpiões. Autoridade. Deu autoridade também para aquele, para quem? Para nós que aceitamos o Jesus. Você tem autoridade de Deus para você orar pela pessoa e ela ser curada, irmão. Não precisa ser o pastor, não precisa ser eu aqui, o diácono, não precisa ser os levitas, não. Você tem autoridade para você orar e você pedir com que essa doença ela saia da vida da pessoa, pastor. Deu autoridade aos homens. Agora vem a questão: você quer essa autoridade? Dá trabalho. Dá trabalho ter essa autoridade. Mas por quê, irmão? Porque Deus vai requerer de você a autoridade que Ele te deu. Se você tem autoridade para curar, você vai ter que orar pelos enfermos. Para você orar pelos enfermos, pode ser na igreja, tudo bem, mas pode ser no hospital, e aí? Como que você vai estar? Você vai conseguir sair para o hospital, orar pelo enfermo, para ele ser curado, e pôr as mãos sobre o enfermo e curarão? Vai ter?
É a autoridade que o Senhor nos dá, pastor. Não para que nós venhamos ensoberbecer. Não, irmão, não é para isso. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Sempre toda cura, toda restauração, toda alma que é ganha, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Então, ver pessoas curadas, Adri, para a gente é prazeroso. A gente vê. Aí você vai falar assim: ah, meu irmão, mas só porque foi você que orou? Não estão falando que é porque quem orou. Não é isso, irmão Antônio. É a gente se alegrar com a cura da pessoa, com a restauração dela. É você pegar uma pessoa lá fora. O pastor Vanil não está aqui, eu vou falar dele, que nem o pastor Vanil. Testemunho maravilhoso, glorioso, poderoso. É um testemunho que dá para ganhar muitas almas para o Senhor. Um homem que já estava perdido, pastor. Não tinha mais nada, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha vida, não tinha casa, não tinha nada. Sabe, um Deus desse tão poderoso que nós servimos, ele pega aquele homem de um dia para o outro, pastor. Não, isso é maravilhoso, irmão. É de um dia para o outro. Não demorou uma semana, 2, 3, não. Num dia ele entrou no culto, na outra semana ele estava de terno e gravata na porta da igreja. Ô, irmão, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus poderoso, que restaura vidas, que pega aquele que, para o mundo lá fora, irmão, não vale nada. Está confundindo o sábio. Está usando o tolo, irmão. Deus é poderoso, irmão. Deus é poderoso.